Uma ex-freira que prestava serviços para uma congregação religiosa como educadora em um centro de internação de adolescentes vai receber indenização por danos morais, estéticos e materiais. A religiosa foi golpeada várias vezes com uma chave de fenda por um menor. Meu sonho sempre foi de ajudar as pessoas que mais necessitavam, sobretudo as crianças e os adolescentes. Aos 15 anos, esta mulher que prefere não mostrar o rosto, seguiu a vocação e decidiu ser freira. Passou 7 anos no convento, inclusive 3 deles reclusa. Se formou em filosofia e pedagogia. Atuou como educadora de jovens infratores no Centro de Internação de Adolescentes Granja das Oliveiras, o CIAGO, localizado em Brasília. Foi contratada pela Congregação dos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores para prestar serviço ao governo do Distrito Federal, gestor do CIAGO. Mas em um dia de trabalho, depois de servir o almoço aos 12 internos, eles a golpearam quase até a morte. Ele segurava no meu pescoço com tanta força, mas com tanta força, que não dava para eu gritar, não dava para nada. E ele tentou furar os meus olhos a princípio, de lá para cá. E eu colocava a mão e ele tentava, naquela ansiedade, ele estava tão ansioso que ele tentava tirar a minha mão e furar, mas aí ele não conseguiu. Os outros golpes que eles me deram foram um cabo de rodo nas minhas costas, esse cabo de rodo quebrou nas minhas costas. E mais chute aqui do lado, mais chute. Meu sonho todo indo embora, eu morrendo ali daquela forma, cruelmente, sabe? Depois do ataque, a irmã dela foi chamada para buscar a educadora e ficou chocada com a cena que viu. Eu encontrei, ela estava paralisada, toda cheia de sangue, estava assim, não dava conta de a gente falar, estava chorando, assim, ela não dava conta de chorar, nem de me contar o que aconteceu. Eu também entrei em choque de ver o estado que ela estava, deplorável. A ex-freira afirma que sofreu forte pressão para que o caso fosse abafado, mas não se intimidou e denunciou o caso à polícia. Além da denúncia criminal, a religiosa buscou a Justiça do Trabalho pedindo indenização. A congregação que a contratou afirmou em juízo que ela teria sido imprudente ao ficar a sós com os jovens e que não houve tentativa de ocultação da violência. Mas a Vara do Trabalho do Gama, em Brasília, condenou a instituição a indenizar a educadora em R$ 150 mil por danos morais e em R$ 1.200 por danos materiais. O Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins, no entanto, reformou a sentença por entender que nenhuma medida de segurança poderia ter evitado o ataque. No Tribunal Superior do Trabalho, o caso teve uma reviravolta. A 8ª turma do TST reconheceu a responsabilidade objetiva da congregação, que recorreu à seção 1 de dissídios individuais. O relator do caso na SDI 1, ministro Renato de Lacerda Paiva, considerou que a culpa da congregação é presumida. Eu apenas preferi adotar a teoria da culpa presumida diante até do que foi consignado, porque o acórdão regional, na verdade, transcrito pela turma, ele parte do pressuposto de que não haveria culpa da reclamada na medida em que nenhuma medida de segurança ou conjunto de medidas poderia garantir de forma absoluta que um dos adolescentes internos não venha burlá-la, seja para cometimento de agressões individuais, seja em rebeliões coletivas. Eu prefiro dar culpa porque fiquei em dúvida se efetivamente a entidade não teria mesmo condições de evitar, tomar medidas no sentido de evitar esse tipo de agressão. O ministro Ives Gandra Martins Filho acompanhou o voto do relator. Nada mais impactante do que a situação fática, quer dizer, uma voluntária que vai à prisão para ajudar na recuperação de menores infratores e ela chegou a ser torturada. Então, não se teve realmente o cuidado de
dar essas condições mínimas de segurança a essa pessoa. Eu estou acompanhando integralmente o relator. Assim, ficou mantida a indenização definida em primeira instância. Para a educadora, a decisão é a justiça que ela tem buscado há 6 anos. Eu fico muito feliz e acredito, e estou espalhando aos 5 ventos, que realmente a justiça, ela existe e acontece sim.